Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos finalizando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que, como você sabe, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, você tem um encontro marcado com o Reflexão e Vida, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E nada mais importante do que conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E à medida que nós conhecemos a vontade de Deus, nós também nos tornamos aptos a fazer a vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. E esse programa te ajuda a conhecer a palavra de Deus. Este programa te ajuda a conhecer aquilo que Deus tem e aquilo que Deus espera para a sua vida. Por isso que eu lhe aconselho a se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito. Aproveita aí que você está aí se conectando e assistindo esse programa, clica aí para se inscrever, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo. E compartilhe o link desse programa. Quando você compartilha o link, você está possibilitando que outras pessoas também ouçam a palavra e sejam abençoadas pela palavra de Deus. Quando você compartilha o link, você está também agindo com generosidade. E a generosidade torna a vida mais leve e abundante. A generosidade é reflexo da gratidão por aquilo que Deus tem nos dado. À medida que nós entendemos que Deus tem nos abençoado, à medida que nós entendemos que Deus tem nos dado aquilo que nós precisamos e tem nos dado o privilégio de conhecê-lo, quando nós entendemos isso e compartilhamos aquilo que temos recebido, nós agimos com generosidade, o Senhor se agrada, o nome do Senhor é glorificado e isso resulta naturalmente em bênção para a nossa vida. Bom, mas vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Provérbios capítulo 3, versículos 21 a 26. Provérbios capítulo 3, Provérbios 21 a 26 nos diz assim: Meu filho, estas coisas não se afastem dos teus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Você então andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Nós temos falado aqui, desde que começamos a lição, essas reflexões no livro de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de Deus. A verdadeira sabedoria é Deus. Então, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o conselho é guardar a verdadeira sabedoria e o discernimento. Porque a sabedoria e o discernimento vão gerar para nós vida para a nossa alma e enfeite para o nosso pescoço. Então, quando ele diz que nós devemos guardar a verdadeira sabedoria, é porque existe então a falsa sabedoria. E qual é a falsa sabedoria? É quando o ser humano confia no seu próprio entendimento. Nós já lemos aqui, não te estribes no teu próprio entendimento. Há pessoas que confiam demais em si mesmas, se acham autossuficientes, acham que não precisam de Deus, acham que não precisam também de outras pessoas. Essas pessoas revelam a grande falta de sabedoria que elas possuem. A sabedoria
é reflexo da nossa conexão com Deus, da nossa comunhão com Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais sábios nos tornamos. E quanto mais sábios nos tornamos, mais nos aproximamos de Deus, por reconhecermos o quanto nós precisamos do Senhor. Então, a sabedoria, ela gera vida para a nossa alma. Ao passo em que a ausência da sabedoria gera morte. Se a presença da sabedoria gera vida, a ausência da sabedoria naturalmente gera morte. Morte física, porque a pessoa que não tem a sabedoria pode trilhar por caminhos perigosos, mas também a morte emocional, a morte afetiva ou a morte dos sonhos, e também, e pior de todas, a morte espiritual, que é a separação eterna da presença de Deus. No versículo 23 e 24, versículo 23, nós vemos que o texto diz assim: então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Aquele que adquire a sabedoria anda seguro. Por quê? Porque sabe por onde está caminhando, sabe o que está fazendo. A pessoa que vive escondendo alguma coisa, a pessoa que vive fazendo algo de errado, algo que sabe que desagrada a Deus, ela vive insegura, preocupada, inquieta, com medo de ser descoberta. Como se alguém conseguisse esconder alguma coisa de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então não há nada que nós consigamos esconder de Deus. Nem mesmo aquilo que está no mais íntimo do nosso coração está escondido, está oculto de Deus. De forma alguma. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Então qual é o nosso papel? É buscar a Deus. É temer a Deus. E receber de Deus a sabedoria. E aí nós vamos nos sentir seguros por estar fazendo aquilo que é agradável a Deus. E aí o versículo 24 diz assim: quando se deitar você não terá medo, sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. O versículo 25 diz: não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. Por quê? Porque não existe nada mais confortante do que ter uma mente tranquila por estar fazendo a coisa certa. Não existe nada mais confortante do que ter a mente tranquila por estar fazendo a coisa certa. Eu disse ontem que não existe nada mais desagradável para o ser humano do que viver inquieto por estar fazendo algo de errado. Não conseguir dormir, preocupado, ansioso. Mas não existe nada mais confortante do que ter a consciência tranquila de estar fazendo aquilo que agrada a Deus. E aquele que faz a vontade de Deus e agrada ao Senhor pode dormir tranquilo, na certeza de que Deus está cuidando da nossa vida, até mesmo quando nós estamos dormindo. É o que diz o Salmo 127. De nada adianta comer o pão de dores, acordar de madrugada, dormir trabalhar até tarde, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Até quando nós estamos dormindo, o Senhor está cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades. E o sono é uma dádiva de Deus. O sono é uma bênção de Deus, para que nós possamos recarregar as nossas energias, para que nós possamos enviar para a memória de longo prazo aquilo que faz sentido para nós, para que nós possamos também, durante o sono, descansar a mente, descansar o corpo, embora a mente não pare de trabalhar. A mente não para de trabalhar, ela continua trabalhando, mas ela consegue descansar porque há uma organização das informações que estão guardadas na nossa mente. E é interessante a gente poder deitar tranquilo, saber que o Senhor está cuidando de nós. Felizes são aqueles que conseguem deitar e dormir, certos de que o Senhor está cuidando. E aí o versículo 26 diz assim: porque o Senhor será a sua segurança, e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Interessante que no versículo 23 ele diz: então você andará seguro no seu caminho
e o seu pé não tropeçará. Quando nós buscamos a Deus e adquirimos a sabedoria que vem de Deus, o Senhor nos dá segurança, porque Ele nos dá direção. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, mas também não chega a lugar algum. Mas quem sabe para onde está indo e principalmente com quem está indo, não é qualquer caminho que serve. É preciso ter convicção de que aquele caminho nos leva a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Então não é qualquer caminho que serve. A gente não vai se deixar levar pelos atalhos e nem pelos atrativos do caminho. Quando nós entendemos a vontade de Deus e focamos em fazer a vontade do Senhor, então a gente não vai se distrair com as coisas que aparecem pelo caminho. O sábio é aquele que busca a Deus, conhece a Deus e se empenha a fazer a vontade de Deus. O verdadeiro sábio é aquele que busca a Deus, conhece a Deus e se empenha em fazer a vontade de Deus. O Senhor gera em nós segurança, o Senhor gera em nós a certeza de que Ele está provendo aquilo que nós necessitamos, e a presença do Senhor gera também direção, proteção e cuidado. Observe que tanto no versículo 23 quanto no versículo 26, ele diz que aquele que busca o Senhor, aquele que tem o Senhor, não irá tropeçar, não ficará com os pés presos, não se desviará da rota, não irá ficar pelo caminho. Pelo contrário, seguirá em direção ao propósito de Deus para a nossa vida. Que nós possamos refletir sobre como anda a nossa vida com Deus. Será que nós temos buscado realmente entender a vontade de Deus? Será que nós temos buscado realmente conhecer o Senhor e fazer a sua vontade? Deus não quer que nós sejamos meros frequentadores de culto. Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que nós o tenhamos como o Senhor da nossa vida. E quando nós temos Deus como Senhor da nossa vida, as coisas se encaminham, as coisas tomam um sentido diferente, as coisas passam a valer a pena, porque a gente entende que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aproveitar essa sexta-feira para também nos reconectarmos com Deus, buscarmos sabedoria em Deus e vivermos o propósito de Deus para a nossa vida. Tá bom? Nós vamos orar. Hoje é sexta-feira, é dia de buscarmos ao Senhor aqui em oração, mas eu sempre lembro que você não deve orar apenas na segunda e na sexta quando estamos aqui no nosso programa. A oração deve ser uma prática contínua na nossa vida. Orar é falar com Deus e é também ouvir Deus falar conosco. Então, nós precisamos fazer uso dessa preciosa ferramenta que nós temos, que é a oração. Você pode orar e Deus ouvir a sua oração. Deus não ouve apenas a minha oração, Ele ouve a minha, Ele ouve a sua e de todo aquele que clamar com sinceridade, todo aquele que o buscar com verdade. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos aqui finalizando mais uma semana, por tudo quanto o Senhor realizou, por tudo quanto o Senhor nos deu e por tudo também quanto o Senhor nos livrou. Muitos livramentos, ó Deus, que às vezes nem percebemos, mas o Senhor está nos dando. E nós somos gratos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado pela presença do Senhor sobre as nossas vidas, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pela tua proteção. E obrigado, sobretudo, Pai, por entender que o Senhor nos ama incondicionalmente e por isso também cuida perfeitamente de nós, todo instante da nossa vida. Fica conosco, nos dá um final de semana também abençoado. Cuida, Pai, de cada um dos nossos familiares. Sustenta-nos nos teus santos e retos caminhos. É a oração que nós fazemos ao Senhor e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e, se Deus permitir, segunda-feira, 6:30 da manhã, você tem um encontro marcado
com Reflexão em Vida. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.